Olá, você sabe o que é o inventário e quando ele é necessário? Meu nome é Tatiane Duarte, você está no Juridicando e no vídeo de hoje nós vamos falar mais sobre isso. Quando ocorre a perda de um parente ou de um ente querido, muitas vezes a família se vê diante de uma série de burocracias e questões delicadas para resolver e, na maioria das vezes, sem forças ou sem ânimo ou sem um emocional para lidar com isso. E é nessa hora que entra a figura do advogado para aliviar um pouco dessa tensão e dessa dificuldade. É nesse cenário que entra a questão do inventário. O inventário é necessário toda vez que uma pessoa falece e deixa bens ou dívidas, ou os dois. Então, o inventário é o procedimento pelo qual vão ser apurados todos os bens e dívidas do falecido e o resultado disso vai ser a herança deixada pelo falecido. O inventário pode ser feito de duas formas, judicial ou extrajudicialmente. O inventário judicial nós vamos falar em outro vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o inventário extrajudicial. A partir da Lei 11.441 de 2007, o legislador possibilitou à família realizar um inventário extrajudicialmente, desde que preenchidos todos os requisitos. Quais são os requisitos? Que a família esteja de acordo sobre a partilha dos bens, que não haja herdeiros menores ou incapazes e que tenha a presença de um advogado. Esses são os 3 requisitos obrigatórios. Preenchido todos esses requisitos, o inventário pode ser feito extrajudicialmente. Qual que é a vantagem? Economia de tempo. O inventário feito no cartório de notas é muito mais rápido do que o inventário feito judicialmente. Economia de custas processuais. As custas que você paga para fazer o inventário judicialmente são mais caras do que as custas e emolumentos do cartório de notas. Um outro ponto importante é que não pode haver testamento deixado pelo falecido. Se tiver um testamento deixado pelo falecido, não pode ser feito inventário extrajudicialmente. Mas, Tati, como é que a gente acha esse testamento? Se ele fez lá no Amazonas? Bom, existe uma certidão, que é um dos documentos necessários para fazer o inventário, que chama Certidão Negativa de Testamento. O advogado vai fazer a pesquisa no Colégio Notarial do Brasil, que é um sistema unificado de todos os cartórios, para ver se não tem nenhum testamento deixado pelo falecido em nenhum cartório do Brasil, seja no Acre ou no Rio Grande do Sul. Esse é um ponto muito importante também. Ah, mas por que é obrigatório advogado se eu posso fazer no cartório? O legislador se preocupou justamente com a comodidade e o bem-estar dos herdeiros. Por quê? É o advogado que vai correr atrás de todos os documentos, que são inúmeros. Além da certidão negativa de testamento, existe certidão negativa de débitos em nome de todos os herdeiros, certidão negativa de débito de todos os imóveis, certidão negativa de débito de todos os automóveis, certidão de valor venal dos imóveis, certidão de matrícula, certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de óbito e mais uma série de outros documentos que o advogado vai providenciar. Além disso, o advogado orienta os herdeiros na resolução dos problemas, porque nem sempre os bens estão regulares, então tem que regularizar toda a situação. Em resumo, o advogado ele serve não só para cuidar da papelada, mas para cuidar de todos os documentos de forma que não fique pesado para os herdeiros que já estão num momento muito delicado. Imagina como é difícil para um herdeiro, para um familiar, ter que correr atrás de tudo isso dentro do prazo que estabelece a lei, sem ter ideia do que esses documentos significam. Então o advogado entra em cena para dar uma minimizada também na questão da burocracia e da dor de cabeça. Além do pagamento de custas para fazer o inventário extrajudicial e de honorários do advogado, é necessário também pagar o ITCMD. O que é o ITCMD? Significa Imposto de Transmissão de Causa, Mortes e Doação. É o imposto originado pelo falecimento. Ou seja, para fazer o inventário, para regularizar os bens e passar os bens para os herdeiros, é necessário o pagamento do ITCMD, certo? Qual que é o valor do ITCMD? Varia de estado para estado. Em 2020, no estado de São Paulo, por exemplo, o valor do ITCMD é de 4% sobre o valor dos bens que serão transmitidos por herança. Agora, qual que é o prazo para pagamento do ITCMD? Nós temos alguns prazos com e sem multa. Para pagamento sem multa, nós temos 60 dias da
data do óbito até o pagamento do TCMD ou até o envio da declaração de TCMD para a Secretaria da Fazenda. Assim como o imposto de renda, IPTU e outros impostos, é necessário fazer uma declaração de TCMD, ou seja, é uma declaração que o advogado vai preencher falando todos os bens, as dívidas e os herdeiros do falecido, e a Secretaria da Fazenda vai emitir uma guia para pagamento do TCMD. Então essa é a declaração. Voltando ao prazo, entre a data do óbito e entre a data do falecimento e a data do pagamento do TCMD, há o prazo de 60 dias para pagamento sem multa, ou seja, a família tem 60 dias para iniciar e concretizar o inventário sem pagamento de multa. Entre 61 dias e 180 dias, há a incidência de 10% de multa sobre o valor do TCMD. Agora, se o pagamento do TCMD for feito a partir de 181 dias da data do óbito, aí nós temos multa de 20% sobre o valor do TCMD. E além das multas, juros e correção monetária. Ou seja, quanto mais rápido a família der início ao inventário, menos multa, juros e correção monetária ela vai pagar. Muitas vezes as pessoas chegam para mim com o seguinte problema: poxa, meu parente morreu, eu não quero mexer nessa papelada agora, o que eu faço? Vou deixar para depois, não tem problema que pague multa. Eu viro e falo: não, você não precisa correr atrás dessa papelada agora. Me passa somente esses dados mais importantes e eu corro atrás disso. Por que é importante que a família faça isso? Para evitar o pagamento de multa, dor de cabeça e também para evitar burocracias desnecessárias, porque quanto mais tempo passa, mais irregular vão ficando os bens e a herança deixados pelo falecido. Em resumo, o inventário extrajudicial é mais rápido e menos custoso do que o inventário judicial, menos burocrático para a família e cada vez mais tem se mostrado a melhor forma de conduzir essa questão pós-falecimento de um ente querido. Uma pergunta muito recorrente que chega no escritório é: perdi o prazo do inventário, o meu ente querido morreu há 20 anos, o que eu faço? Já era, perdi esse direito? A resposta é não. Claro que quanto mais cedo, melhor, mas se a pessoa já faleceu há 2, 5, 10, 15, 20, 25 anos, não tem problema. A única diferença é que vai ter incidência de multa, juros e correção monetária e talvez alguns problemas maiores para resolver, como a regularização de um imóvel, a regularização de um carro, um documento perdido, mas não é impossível. O mais importante é não perder o prazo de 60 dias. Porém, perder o prazo de 60 dias, mesmo assim, vai atrás de um advogado, procure um bom advogado que vai te assessorar em todas essas questões e puxar para ele a maior dor de cabeça possível para também não trazer lembranças e coisas tristes para a família e você consegue resolver essa questão. Outra pergunta muito recorrente também é: qual a importância do inventário? Bom, sem o inventário, o herdeiro não consegue transferir o automóvel, não consegue transferir ou vender uma casa, não consegue sacar o dinheiro que está lá na conta poupança, ou as aplicações financeiras, ou não consegue encerrar uma empresa, não consegue transferir a titularidade da empresa, ou seja, o herdeiro não consegue usufruir plenamente da herança. Muitas vezes a pessoa tem aquela falsa sensação de que morreu, só tem uma casa e deixa para resolver essa questão aqui quando vender. Mas se esquece de que vai ter que regularizar a casa, fazer o inventário para vender, só que do produto da venda vai ter que descontar todo o gasto com multa, juros e correção monetária. Então, é muito importante ter em mente que, sem a realização de um inventário, não é possível vender os bens, ou transferir, ou transmitir, ou receber. Então, é muito importante que seja feito o inventário para que a herança seja regular. Para que não aconteça uma surpresa de lá na frente, abrir a certidão negativa de testamento, ver que tinha uma partilha totalmente diferente do que se pensava
E aí já se passaram 20 anos e os herdeiros vão ter que correr atrás de cumprir esse testamento. Ou, para não acontecer de daqui 5, 10, 15 anos, vender essa casa e ela tá toda travancada porque não foi feito inventário, de repente perder uma ótima oportunidade de venda. Então é muito importante ter em mente esse ponto também. Esse foi o vídeo de hoje. Se você achou interessante, aperte o joinha, se inscreva no nosso canal também para receber sempre notificações de dicas jurídicas e não jurídicas. Se você achou que esse conteúdo é importante para algum amigo ou familiar, compartilha com ele, que de repente pode servir para outra pessoa. Um abraço e até o próximo vídeo.